eu, eu queria, eu queria que vocês me dissessem se está entrando a apresentação, porque Ainda não, Patrícia. aqui ela não está aparecendo. Só um minutinho, nós acabamos de testar, né? E Exatamente. entrou, mas eu que trabalho com tecnologia, posso dizer para vocês que a tecnologia sempre nos surpreende. A gente testa um pouquinho com antecedência e pronto, Agora está chegando. entrou. Agora vamos colocar no modo apresentação e vamos falar um pouquinho com vocês. A primeira pergunta que nós devemos fazer é por que a gente vai discutir sobre ChatGPT, sobre essa temática, com os nossos professores da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio. Primeiro, porque a tecnologia de informação ela se transformou numa das principais características dessa era contemporânea. Todo mundo hoje está conectado na internet, todo mundo forma redes de informação. Essas diversas redes permitem uma série de interações remotas, né? E que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Pós-pandemia, então, todos nós passamos a utilizar muito mais essas tecnologias digitais. Prova disso é essa reunião que nós estamos fazendo aqui e que temos pessoas de diversos estados brasileiros. Patrícia, Então, oi. só para te avisar, para mim, a sua tela não está aparecendo. Aqui tá aparecendo. Para mim, está aparecendo como compartilhada. Deixa eu finalizar aqui a Para apresentação de mim está novo. aparecendo como compartilhada, só que a tela está preta. Não sei se para os demais está assim. Será que podem me sinalizar aqui no chat? Boa noite. Também aparece, mas está escura a tela. Está escura, né? E é necessário avisar o atual para fechar o seu áudio, porque nós estamos escutando junto com a doutora Patrícia algumas conversas Isso. dentro do, né, cada um do seu estabelecimento. Então, só para lembrar, né, de fecharem seus fechar o áudios, áudio. e realmente a tela da Patrícia não está aparecendo. Eu vou interromper o compartilhamento. Tá, perfeito. E compartilhar de novo com vocês. Voltei, estou eu aqui de novo. Vamos lá compartilhar de novo. Enquanto a doutora Patrícia compartilha, eu lembro aqui de todos manterem os seus áudios fechados, por gentileza, para que a gente não tenha nenhum ruído aqui e possamos ouvir bem a fala dela. Vamos lá, doutora. Então, voltamos a compartilhar. E agora? Agora não compartilha para mim. Vamos lá de novo. Bom, entrou, colegas? Ainda não. Pois é, ela está compartilhada aqui. E aqui eu dei a permissão para você, para o compartilhamento, então está tudo certo. Eu coloquei aqui. E estava teoricamente compartilhada, né? Então, Exato. Já foi. Pois é, ainda vai ter respeito.
Bom, vamos fazer mais uma Rapidinho, tentativa. Se não entrar, fazemos a apresentação sem o compartilhamento e seguimos para não perdermos tempo. Vejam lá, entrou agora? Agora sim. Agora, isto, perfeito, perfeito. Ah, Agora deu tudo certo. que bom, então seguimos. Então, esse modelo educacional que nós vivemos a partir dos anos 90, ele acabou se consolidando em todas as instituições, sejam de ensino superior ou sejam nas nossas escolas, né? Porque hoje a nossa vida ela é conectada, hoje nós vivemos em rede, né? E também a gente deve discutir esse tema, porque há uma grande discussão sobre o crescimento da inteligência artificial, né? Será que ela vai tornar as pessoas melhores? Será que ela vai afetar o que significa ser humano, ser produtivo, exercer o livre-arbítrio? O quanto a inteligência artificial vai interferir na nossa vida, né? Quando a gente pensa em inteligência, normalmente a gente está relacionando a um termo usado a uma habilidade cognitiva do ser humano. E essa cognição, ela diz respeito a como o cérebro percebe, aprende, recorda, pensa, como ele organiza toda a informação que a gente recebe através dos 5 sentidos, né? Então, cada uma dessas funções cerebrais congregadas, elas são chamadas por nós de inteligência. Mas a inteligência artificial é uma coisa um pouco diferente, né? A terminologia foi usada associando à inteligência humana, mas, na verdade, ele é um ramo de pesquisa da ciência da computação que trabalha com símbolos computacionais, sejam dados ou sejam algoritmos que se juntam para construir mecanismos ou dispositivos que vão tentar imitar a capacidade do ser humano, né? Seja para resolver problemas, seja para ser inteligente. Onde isso começa? Começa em 1950 com o Alan Turing dizendo assim: será que as máquinas podem pensar? Ele trabalhava com o desenvolvimento de computadores, de grandes computadores, e ele começou a pensar, a elaborar a ideia de como era possível alimentar esses computadores e, ao alimentar esses computadores, eles começarem a pensar. E ele começou a fazer uma série de testagens sobre isso. Então, gente, isso é para dizer para vocês que a inteligência artificial não é uma coisa nova, mas ela entrou na moda, na discussão nas escolas a partir do ChatGPT. Por quê? Porque os desenvolvedores do ChatGPT tiveram uma sacada de marketing, que foi a seguinte: bom, quem lança primeiro sai na frente. Então, o ChatGPT não é a primeira inteligência a trabalhar com textos, a trabalhar com dados. Mas havia um acordo de não divulgação entre os desenvolvedores, porque essas ferramentas ainda são frágeis e têm problemas. Mas o ChatGPT, né, a empresa do Chat, disse: não, vamos arriscar. Ao sair na frente, entrou na mídia.
e todos começaram a discutir essa ferramenta. Mas nós já temos uma série de buscadores inteligentes. No Google, o Bing, os bancos de dados de CAPS, de buscadores de revista. Nós já temos uma série de ferramentas que trabalham na linha do ChatGPT. Nós temos ferramentas de reconhecimento de voz. Nós temos, por exemplo, a Siri, para quem tem celular, iPhone, nós temos o Alexia em casa. E quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa e o celular responde para a gente, ou o relógio, ou a casa. A robótica já está aí há bastante tempo e trabalha com inteligência artificial. A mineração de dados para pesquisa também. As casas inteligentes, como eu já coloquei. Mas as pessoas não se atentavam que estavam trabalhando com inteligência artificial ao ligar a Netflix. Ao entrar no computador ou no celular para comprar alguma coisa e, de repente, a gente é bombardeado com informações sobre aquela questão. Eu entro para comprar uma passagem aérea e, de repente, eu começo a receber mensagens sobre passagem aérea. Tudo isso é articulado pela inteligência artificial. Então, nós já brincávamos disso há muito tempo. Mas, como eu disse, a discussão veio à tona nas escolas e nas universidades no mundo de uma maneira mais forte a partir da divulgação do ChatGPT. Esse programa, né, de inteligência artificial, ele está preparado para usar algoritmos para responder uma série de perguntas e tarefas, para fazer programação, e ele trabalha para entender a linguagem natural do ser humano e responder a essas perguntas. Hoje ele está na 4ª versão e ele não responde perguntas anteriores a 2021. Então, se você fizer posteriores, quer dizer, se você fizer uma pergunta hoje sobre quem ganhou o jogo do campeonato nacional, ele não vai saber responder. Mas se você perguntar sobre o campeonato nacional de 2018, ele vai saber responder. Então, ele ainda está em desenvolvimento e a cada chamada, a cada introdução de dado, a cada trabalho que fazemos com ele, alimentamos ele para novas discussões. Então, ele trabalha com arquitetura de aprendizagem profunda e que organiza e processa um número enorme de dados que existem postos no mundo e com isso ele associa todos esses dados e nos dá uma resposta. Ele não lê palavras, ele não é capaz de ler os textos e os dados que estão postos na nossa linguagem humana. Cada uma das palavras é entendida como um símbolo. E a partir do agrupamento desses símbolos é que ele dá a resposta para nós. Ele não tem sentimento, não tem consciência, mas ele é capaz de interpretar a linguagem humana através dos dados. Então, o problema do ChatGPT e de outras inteligências artificiais está posto na questão ética, porque conforme é feito a interação com esse chat, você vai receber a resposta do que você está procurando. E essa resposta pode não ser positiva.
existe uma senhora na Bélgica que está processando o ChatGPT porque o seu marido se suicidou e, após o seu suicídio, um tempo depois, ela foi olhar o computador do marido e encontrou um diálogo de mais de um mês com o ChatGPT. E nesse diálogo, o marido dela, que estava depressivo, fazia perguntas muito negativas, porque estava depressivo, de como se suicidar, qual era a melhor maneira, o que, que acontecia, e, enfim, uma série de perguntas, e o chat ia respondendo. E quanto mais o marido alimentava com coisas negativas, mais o chat respondia com coisas negativas, e, portanto, mais aumentava a depressão desse senhor. Então, ao final, a esposa, ao descobrir isso, entrou com um processo contra a empresa. Isso é para mostrar para vocês esse exemplo, que é claro, é um exemplo extremo, do cuidado que temos que ter com os nossos jovens ao usarem uma ferramenta como essa. Agora, não adianta imaginar que eles não vão usar. Da mesma forma que não adianta imaginar que eles não vão usar as diversas outras ferramentas que estão na rede. O chat, ele não é consciente, ele não é vivo, ele é apenas um programa que nos auxilia com informação. Agora, a informação que nós vamos encontrar lá é a informação que nós buscarmos. Tá? Ele não é inteligente como a gente imagina o conceito de inteligência. Ele é apenas uma base de dados. Ele não é nada mais do que isso. E, como eu já disse, ele não entende as palavras, ele usa um modelo estatístico e de algoritmos para encontrar as respostas. E comete muitos erros. E ele mesmo reconhece esses erros, a própria empresa e o próprio site do programa. O que a gente pode... para que a gente pode utilizar o chat, né? Quais são as funcionalidades? Dá para escrever textos, então há uma preocupação da escola no sentido de, bom, o meu aluno agora vai escrever texto no chat, vai me entregar. Se eu jogar no antiplágio, não vai pegar, porque o antiplágio não acusa como plágio, porque é um texto inédito. E aí, como é que fica o processo de avaliação? Bom, primeiro que é fácil para um professor que trabalha com o seu aluno reconhecer que aquele texto não é do seu aluno, porque o estilo será diferente, porque a forma que vem o texto será outra, porque o tipo de escrita será outra, a maturidade da escrita do texto é outra, né? Então, basta um professor mais atento comparar a linguagem de um texto escrito na sala, por exemplo, com um texto que receba, para perceber claramente que aquele texto não é daquele jovem, né? O Shepard também escreve poesia, ele faz música, ele cria interface, ele escreve e-mail, ele programa. E aí, sobre programação, tem um outro fato interessante também para comentar, que uma determinada companhia de telefonia, de produção de celulares, os funcionários lançaram os seus textos e o seu projeto de programação de um novo modelo de celular no chat,
para melhorar a linguagem, para melhorar, enfim, alguns detalhes da programação. Ao fazer isso, aquilo que era um segredo industrial, que era a novidade do lançamento deles, passou a ser pública, porque tudo que você colocar no chat vira público. Então, se alguém está escrevendo um trabalho qualquer, né, da escola, fazendo um relatório da escola e coloca os dados ali, esses dados alimentam a inteligência do chat e passa a ser público. Se alguém coloca um projeto, a mesma coisa, você põe sua tese, sua dissertação, o que vocês colocarem no chat passa a constituir a inteligência do chat, passa a ser dado do chat GPT. Então, é preciso ter cuidado ao colocar um pedido para ele escrever um e-mail que seja confidencial, né? Ele trabalha também com tradução de texto, ele é capaz de responder perguntas. Então, esta discussão tem que ser pensada como lá atrás, quando surgiu a calculadora, ou quando surgiu a busca do Google, e que os alunos faziam Ctrl+C, Ctrl+V, de textos e entregavam na escola. A cada nova tecnologia, novos desafios aparecem. E nós temos que aprender a lidar com esses desafios, porque eles estarão dentro da nossa escola. Então, o chat não é nada mais do que uma ferramenta. E nós temos que pensar no como ele pode apoiar o aprendizado, de que forma eu posso usar o chat, trabalhar com os meus alunos na escola para mostrar a ferramenta e mostrar no que ele pode auxiliar o processo educacional. Desta maneira, o meu aluno vai ser capaz de entender todas as questões éticas que existem por trás da escrita de um material no chat GPT. Essa é uma questão para nós pensarmos. Se eu pego e escrevo um artigo no chat GPT, quem é o autor do artigo? Eu ou o chat GPT? Independentemente se ele vai pegar o plágio ou não, porque ele não pega, mas esse texto não é meu. Se vocês fizerem o exercício de pedir que ele crie um texto e vocês indicarem, vocês mesmos, ou uma pessoa qualquer que vocês conheçam, um autor qualquer, se vocês pedirem, escrevam um texto sobre estágios de desenvolvimento de acordo com Piaget. Ele vai escrever, baseado nos textos de Piaget. Se você escrever, aí vocês podem dizer assim: ah, mas todo mundo, o mundo inteiro sabe quem é Piaget. Mas se vocês pegarem qualquer autor brasileiro, se vocês pegarem o meu nome e pedirem, escrevam um texto sobre aprendizagem colaborativa de acordo com Patrícia Lupion Torres, ele vai escrever e vai indicar referências para vocês sobre a temática. Então, o interessante do uso do chat GPT na aprendizagem é pensar como ele pode impactar a nossa maneira de ensinar.
e como nós podemos promover discussões que sejam enriquecedoras para a nossa disciplina, para nossa para nosso conteúdo, para o nosso tema, para o nosso assunto, enfim, para o que eu quiser discutir. Então, muito antes de surgir essa discussão sobre ChatGPT, nós, educadores, já questionávamos o modelo de um ensino mais conteudista, porque já percebíamos que a informação está posta. Hoje você consegue qualquer tipo de informação sobre o que você quiser. Sobre saúde, sobre engenharia, sobre educação, está tudo na rede. Então, o que interessa, o que é importante, é saber como lidar com essa informação. E é isso que nós temos que preparar o nosso aluno, para ter uma visão crítica sobre o que está sendo apresentado a ele pelas diversas tecnologias digitais. Professora, Oi. professora, só colocando uma pimentinha aqui, né, na nossa conversa. A senhora colocou aqui para nós, relembrou a entrada da calculadora, né, nas escolas, e que foi aquele boom, e as pessoas achavam, muitos, até os pais questionavam, né, que a escola estava deixando de ensinar a criança a pensar, né? Só que a calculadora não funciona sozinha, né? Ela parte do pensamento da criança. Então, de certa maneira, com todo o avanço tecnológico, é um novo desafio que é colocado para a escola, né? E que a escola vai precisar aprender a usar essa tecnologia ao seu favor, né? Porque como tudo, como toda tecnologia, vai ter o lado bom e vai ter o lado desafiador também. É isso. Exatamente. Veja lá, celular, uma coisa básica, celular como telefone. Quando eu era mais jovem, eu sabia o telefone de todo mundo. Eu sabia o telefone da casa dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos, dos meus amigos, do colégio que eu trabalhava, da universidade. Eu sabia todos os telefones de cor. Hoje, se vocês me perguntarem o telefone de uma pessoa bem próxima a mim, uma sobrinha, eu não sei. Eu tenho que olhar na agenda do meu celular. Eu não sei mais o número do telefone da universidade que eu trabalho. Eu tenho salvo todos os ramais no meu celular. Isso é bom ou isso é ruim? É a mesma questão da calculadora. A criança não exercitar mais o cálculo mental é bom ou é ruim? Ou o importante é que ela entenda o mecanismo da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, da regra de 3, da raiz quadrada, mas não necessariamente faça essa operação. É importante a gente exercitar a memória? Sim, é importante exercitar a memória. É uma função que precisa ser exercitada. Mas será que ela precisa ser exercitada com coisas como a agenda do celular? Então, é o mesmo questionamento. Toda tecnologia ela tem um lado positivo e um lado negativo. Depende do uso que eu faço dessa tecnologia. Fazendo uma analogia, eu posso perguntar para vocês: o leite é um alimento
o leite é um remédio ou o leite é um veneno? E aí eu vou responder para vocês: depende do uso que você fizer do leite. Se você injetar um leite na veia, ele é um veneno, né? Se você beber o leite, ele é um alimento. Então, a mesma coisa é a tecnologia. O uso é que fará a diferença, a maneira como eu vou usar. E para isso é que eu tenho que preparar a nossa escola, para preparar o nosso aluno para lidar com a tecnologia. Porque cada vez eles estão usando mais cedo a tecnologia e mais cedo sendo expostos a todos os malefícios e benefícios do uso dessa tecnologia. E não adianta proibir. Então, o maior desafio para qualquer tecnologia é a formação dos professores em primeiro lugar. Para que o professor tenha o domínio e entenda a tecnologia como uma ferramenta para, depois de superar a fase do entendimento do que é possível fazer com essa tecnologia, entender a questão ética que tem por trás e ter uma visão crítica sobre o uso dessa tecnologia na escola. A gente só vai avançar na educação quando a gente questionar o conhecimento existente, quando nós questionarmos tudo. São as perguntas que movem o mundo. A inteligência artificial, o chat, não formula perguntas como faz um pesquisador para descobrir uma nova resposta. Ela até formula perguntas se você pedir para ela formular perguntas sobre um determinado tema. Mas a inteligência artificial não para sozinha e diz assim: opa, tem um problema aqui em casa que eu preciso resolver, e começa a se perguntar para desenvolver uma pesquisa, por exemplo. Então, como eu posso usar na escola o ChatGPT? Primeiro, trabalhando com a melhoria da escrita e pedindo um feedback. Então, a gente pode colocar para os alunos, né, exercitarem, após eles terem escrito o seu texto, pedir que o chat corrija todos os erros gramaticais e de ortografias e explique o que está errado, ou ainda que faça sugestões de melhoria da escrita. E aí discutir com os alunos o que o chat trouxe. Por que ele tinha escrito que corrija-se e o chat disse que tinha que ser que se corrija? Por quê? Então, agora, se você perguntar para o chat por que ele disse isso, ele vai dizer por que ele corrigiu e qual é a regra que está por trás disso. Mas se ele não disser, se você não perguntar, você pode dizer para o seu aluno: então, agora descubra por que ele corrigiu isso. Outra forma é indicar que o chat ensine como desenvolver uma nova habilidade. Então, pode-se pedir para o chat criar um plano de aprendizado em 30 dias, em 15 dias, e que melhore uma determinada característica. Então, para os maiores, a gente pode criar
um plano de estudo a partir do que a escola quer que o aluno desenvolva de habilidade, mas trabalhando com o aluno para que ele construa este plano de aprendizagem complementar ao que nós queremos trabalhar. Outra forma é pedir um feedback de alguém, né, famoso e que trabalha aquela temática. Então, eu vou pedir para o Einstein dar um feedback sobre a minha discussão sobre teoria da relatividade. E aí eu vou ter um outro argumento baseado no posicionamento do Einstein. Eu posso ainda usar o chat para melhorar a habilidade de resolução de problemas, mostrando para o aluno como é possível criar um passo a passo numa demonstração matemática, ou na elaboração de um projeto, ou na organização da sequência de elaboração de um problema dentro de um projeto. Eu posso ainda pedir que ele gere novas ideias em tópicos. E aí, a partir desses tópicos, pedir para o aluno desenvolver aquelas ideias que têm a ver com o conteúdo que eu estou trabalhando. Ou ainda eu posso pedir que o chat crie, e aí eu trabalhe com o aluno de uma forma dinâmica entre grupos e trocando os títulos, escrevendo os textos. Eu ainda posso trabalhar mostrando para o aluno como é possível criar um resumo da forma correta. Ainda podemos mostrar para o aluno como ele pode exercitar a sua aprendizagem elaborando perguntas para verificar o seu conhecimento e dar um feedback na hora das respostas dadas. Ainda posso mostrar para o aluno como ele pode estudar, determinando, por exemplo, o princípio de relevância. O que é mais importante, o que deve ser elencado primeiro. Ainda dá para se trabalhar criando histórias de uma forma mais lúdica sobre um tema científico e pedir para o chat, por exemplo, criar metáforas que facilitem a compreensão dos alunos. Esta preocupação toda com a inteligência artificial nas escolas levou o Bureau de Tecnologias Educacionais americanas a escrever um livro. Como será a educação no futuro a partir da inteligência artificial? Porque isso preocupou muito aos educadores no mundo inteiro e nos Estados Unidos também. Então, o órgão educacional americano resolveu se debruçar sobre isso. E aí, esse livro é um livro muito interessante, que tem uma série de informações para quem quiser se aprofundar nesse tema, que vale a pena ser lido. E eu fiz uma síntese de algumas recomendações que eu julguei pertinente apresentar nessa nossa conversa. Então, nesse livro, ele traz alguns insights sobre
o alinhamento necessário aos objetivos políticos, aqui, não políticos partidários, mas políticos educacionais, seja em nível de gestão escolar, seja em nível governamental, para se pensar a educação no país, né? Mas principalmente para se pensar a educação nas nossas escolas com o uso da inteligência artificial. Então, nesses insights, eles elencaram uma série de itens que eles consideraram que a gente tem que pensar para que possamos utilizar a inteligência artificial a favor da educação. Então, primeiro é o aprimoramento do ensino com inteligência artificial. Então, primeiro, eles acham que a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a experiência dos professores, ou seja, ajudar os professores fornecendo informações essenciais sobre qualquer temática ou mesmo no como organizar as suas aulas. Hoje, vocês têm ferramentas de IA que falam qualquer língua e que permite, por exemplo, você se expressar em qualquer língua. Existem ferramentas de IA para preparar a sua aula, o seu PowerPoint ou a sua síntese. Então, professor, traga a inteligência artificial ao seu favor. Um outro uso que eles consideraram significativo é o aprendizado equitativo com inteligência artificial, focando nos pontos fortes dos alunos. Então, em vez de eu trabalhar com a dificuldade que meu aluno tem, eu vou trabalhar com o ponto forte que meu aluno tem. E eu consigo, então, numa turma, trabalhar de forma diferenciada com cada um dos alunos. Também eu posso usar como suporte para os alunos que tenham qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem ou qualquer deficiência. Eles ainda sugerem que ela seja usada para as avaliações, mas sempre com foco no desenvolvimento. Ou seja, essas avaliações permitirem dar uma resposta ao professor que forneça outras orientações formativas para ele conseguir trabalhar da melhor maneira possível com seu aluno. Agora, é muito importante para que você tenha sucesso a manutenção dos alunos e professores no centro dessas decisões avaliativas. Eles ainda propõem a equidade na pesquisa em inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela permite a personalização do recurso de aprendizado. Ou seja, eu posso fazer um recurso educacional aberto para cada um dos meus alunos a partir do que eu entendo que é interessante para aquele aluno. Ainda é possível pegar um material didático que eu tenho disponível na minha escola ou que a minha escola usa e adaptar esse material para apoiar alunos neurodiversos com qualquer uma das dificuldades ou habilidades
e assim melhorar a responsividade desse aluno. Ou seja, eu pego o material da minha escola, que já foi desenvolvido dentro da linha filosófica e dentro da proposta pedagógica da minha escola, e posso, ao jogar no ChatGPT, adaptar esse material para uma criança que tenha uma determinada dificuldade ou habilidade. Ainda é preciso que a gente considere o papel dos líderes educacionais. Esse livro apresenta isso, porque são esses líderes, ou seja, os gestores nas escolas, os coordenadores pedagógicos, os diretores, os professores, que vão priorizar como é que nós vamos discutir com os nossos alunos os diversos usos da inteligência artificial, não só do ChatGPT. Então, é importante que os educadores determinem qual é a base, a sua proposta pedagógica da sua escola, qual é a linha pedagógica, qual é a abordagem, ou qual é a filosofia que eu acredito e que eu postulo. E, a partir desta linha educacional, eu reveja o uso da tecnologia e da inteligência artificial na minha escola. E aí, a gente tem que pensar que a finalidade da inteligência artificial na educação, a mais básica de todas, é a de automatizar os processos básicos, e que eu não vou perder tempo fazendo aquilo que não leva a raciocínio nenhum. Seja uma planilha ou seja uma sistematização de ideias, mas que seja simplesmente de organização, de formatação, de estabelecimento de normas. É preciso que a gente entenda que, muitas vezes, nós vivemos a vanguarda tecnológica do atraso pedagógico. Eu adoro essa frase do Mil Dúcia, gente. Não adianta ter a melhor tecnologia se a gente não inova. Estamos terminando. Está acabando. Então, para que as tecnologias digitais sejam usadas com responsabilidade, a gente também tem que caminhar para uma regulamentação da sociedade que proteja as nossas crianças. E para que a educação nessa sociedade aprendente, nessa sociedade pós-digital, se converta um dia numa prática educativa que realmente a gente veja que transforma e melhora a educação, a gente tem que pensar o que significa ensinar e aprender hoje em dia, onde sobra informação e falta sentido. E, principalmente, a gente tem que pensar em introduzir mudanças que sejam realmente significativas. Porque vocês vão ver lá no site oficial do Chat que existe uma série de limitações dessa tecnologia. E que, se você perguntar para o Chat quais são as limitações, ele vai dizer que a falta de interação humana, que ele tem um entendimento limitado, que há uma limitação de dados, que falta criatividade, que tem dependência de conteúdo, e vai listar mais um monte de problemas. Mas ele vai listar também vantagens
como a tutoria personalizada, a avaliação automática, as traduções, as aprendizagens interativas. Então, a nossa preocupação tem que ser qual o impacto disso no mercado do trabalho, nas nossas crianças, a preocupação ética sobre autoria e plágio, o risco do enfraquecimento das instituições e a possibilidade de enrijecimento da fonte primária de informação que pode ser modificada e deixar de ter uma postura ética. Então, é preciso que a gente tenha um controle desses conteúdos, e não é um cerceamento, é um controle da compreensão desses conteúdos, para que a gente não tenha fake news, deep news, ou seja, mais todas as outras dificuldades que nós temos com o uso fraudulento e malicioso de qualquer uma dessas ferramentas. Eu agradeço a vocês pela atenção e estou aqui à disposição se alguém quiser fazer algum questionamento. Excelente, professora. Eu acho que esclarece um pouco, né, das dúvidas que nós temos. E eu digo um pouco, porque é impossível, né, em uma hora a gente conseguir aqui falar de um assunto tão abrangente, né? E nós já Eu temos. brinco, Doriane, que quando a gente fala sobre um tema como esse em uma hora, a gente tenta colocar a catedral na capelinha. Não entra. Exato, exatamente, né? Ou os elefantes, os 5 dentro de um fusquinha, né? É. É a mesma situação. Mas é um tema muito relevante, a gente só está começando, né, a entender um pouco melhor. Eu acho que a escola ela tem que estar sempre muito aberta para entender tudo aquilo que está disponível, né, para os nossos alunos. Não adianta simplesmente bloquear, porque a gente bloqueia por 4 horas apenas, mas as outras 20 horas do dia os alunos terão acesso. Então, nada melhor do que a gente mediar esse acesso com responsabilidade. E eu quero falar aqui que a questão da formação dos professores, ela é essencial e ela precisa ser continuada, né? É continuamente que os professores precisam entender o que é que está à disposição, qual é o melhor uso para que aquilo que a professora falou aqui no final, para que as coisas tenham significado, que todo esse mundo de informação que nós temos possa fazer sentido na vivência, no dia a dia dos nossos meninos. Então, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, professora. Abro aqui para 5 minutinhos, né, de perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse momento, fique à vontade. A professora está aqui conosco, eu acho que a gente pode aproveitar mais um pouquinho, né? Mas importante saber que a nossa discussão não pode se encerrar aqui. E aqui, como ela trouxe várias possibilidades do uso do chat na escola, a gente tem que começar a colocar isso em prática, e a gente só aprende fazendo, né? Experimentando por erro, por acerto, vai delimitando, vai entendendo e vai aperfeiçoando a nossa prática, abrangendo todas essas tecnologias que estão à disposição e que tem um lado bom, sim. Tem um outro lado que a gente tem que cuidar, né? Mas tem um lado bom. Então, que nós levemos para as nossas instituições esse lado bom. Alguém gostaria de perguntar? Fique à vontade para abrir o seu microfone, fazer uma pergunta.
Estou vendo aqui as pessoas, né, quietinhos, de repente a gente está começando a entender do assunto, né? Então até fica um pouco receoso de perguntar, mas aqui o espaço é aberto, somos todos aprendentes. Boa noite. Boa noite, é Kenji? Não, é a Grace. É que nós tivemos um problema com a internet e nós tivemos que mudar aqui o perfil. Nós somos de Lucas do Rio Verde e aí eu não sei se foi falado nessa queda de internet, mas eu fiquei na dúvida em relação às perguntas que nós fazemos para o programa. Se existe uma versão que é paga, uma versão diferente, onde nós conseguimos colocar os arquivos para que sejam analisados, enfim, eu fiquei meio na dúvida, porque eu uso, mas hoje eu vi que tem muitas outras maneiras de ser usado, né? E aí eu queria saber sobre isso. O cabo você sai da moita. A tua pergunta é se existe diferença sobre a versão paga e a versão gratuita, é isso? Sim. Como toda ferramenta, existe diferença entre a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita você tem muito menos recurso, muito menos possibilidade, muito menos segurança também, né? Que você pode ter mais controle sobre o que você posta lá numa versão paga. Se é que eu entendi, se era essa a pergunta. O que me chamou a atenção, que eu não sabia que isso era possível, eu até tirei foto aqui, é aquela questão da revisão dos textos, né? Enfim, revisão e criação de textos. Porque nós tentamos aqui, como que faz para inserir um texto já pronto para que essa revisão seja feita? Eu não consegui, eu talvez tenha que Mas pesquisar melhor. Isso você consegue na gratuita. Então, você escreve lá, assim, toda inteligência artificial, você tem que conversar com ela. Você não pode supor que ela vai entender o que você quer. Então, você tem que pedir. Eu gostaria que fosse feita uma revisão gramatical no texto, nesse texto. E daí você posta o texto. Eu quero que você melhore esse texto. Eu quero que você realize uma paráfrase nesse texto. O que você quiser, você tem que pedir e escrever muito detalhadamente. Um comando bem assertivo, então. Exatamente. Senão, se você põe o texto lá, ela não sabe o que você quer que faça com esse texto. Então, você tem que dizer o que você quer. Eu quero que você elabore perguntas a partir desse texto. Então, você pega o texto da aula, por exemplo, e pede para ele criar as perguntas. O que você quiser, você tem que dizer. E assim como a Siri no nosso telefone ou a Alexia, quem tem Alexia em casa, aprende a nos conhecer, o ChatGPT também aprende a nos conhecer. Ele começa a entender que tipo de autor que você está pegando, qual é o tipo de texto que te agradou e qual que não te agradou. Então, ele começa a ter uma resposta mais adequada conforme você vai usando mais, né? A Débora está com a mãozinha levantada. Isso. Então, vamos lá, Débora, pode partir para a tua pergunta. Oi, gente, boa noite. Então, a minha dúvida eu realmente não conhecia o chat, eu vi há pouco tempo
num dia que a gente teve de treinamento do próprio sistema de ensino, falaram assim bem por cima, como se todos já estivessem usando e a gente, nossa, né? O que se trata? E eu confesso que eu entrei no Google, pesquisei na hora, vi um telefone que a gente manda direto as mensagens no WhatsApp e as perguntas que eu já dei uma utilizada foi mesmo no contato salvo no WhatsApp. É isso mesmo ou tem uma outra plataforma? A gente faz esse download, baixa esse programa? A minha dúvida maior é essa. Existe um link, né? Que você. Bom, o endereço que você vai te direcionar ao chat, e aí você pode, como a colega já disse, fazer um uso gratuito, ou você pega uma versão paga. Né? O uso gratuito te permite fazer tudo isso que você está querendo fazer. Então, você entra lá, eu vou compartilhar com vocês aqui o link direto. Tá. No site, eu estou copiando aqui, já mando aí no chat para vocês, e aí você entra ali, é muito facinho. Deixa eu Só copiar. enriquecendo aqui, enquanto isso, o Sedmir está falando aqui, né, sobre ensinar o chat. Ele fala, são os chamados prompts de comando para o chat aprender contigo. Inclusive, se pode pedir para o próprio chat te ensinar o chat a te ensinar a usá-lo. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Será que a professora acabou saindo aqui? Se ela acabou saindo, ela já volta para dar o retorno, porque ela não está mais aparecendo aqui na minha tela. Não sei se está aparecendo aí para vocês, gente. Ela já deve voltar. Eu acredito que ela tenha caído. Mas enquanto ela não volta, eu quero aproveitar aqui e falar a todos vocês que aqueles que já são nossas escolas, de escolas parceiras, muito obrigada por nos prestigiarem, né? E aqueles que não são, passem a seguir o programa Escola Segura nas redes sociais para conhecerem um pouco mais das nossas frentes de atuação, que são 3, né? Nós trabalhamos com uma assessoria jurídico-pedagógica, com a parte de risco, que são os seguros, né? Seguro escolar, seguro educacional, e trabalhamos também com formações, né? Então, hoje a gente está oferecendo uma formação que é aberta, que é gratuita, mas existem aquelas formações que são voltadas somente para aquelas escolas que são as nossas parceiras, tá? Então, fica o convite aqui para que todos vocês sigam-nos nas redes sociais, tá ok? Deixa eu ver aqui. Eu já retornei. Ah, que bom, professora, que bom. Nós estávamos aguardando e eu estava aproveitando aqui esse minutinho de ausência. Eu estava escutando. Então, vamos lá, professora. Estou à disposição. Estou pondo aqui no chat, que quando eu fui colocar no chat caiu. Vou pôr agora o link aqui. Mais alguma pergunta? Então, gente, se nós não temos mais perguntas, né? Eu gostaria aqui de mais uma vez agradecer este pontapé inicial, né? Que nós demos aqui com esse assunto. Opa, Tem eu acho pergunta que no chat, Dori. apareceu aqui no chat, exatamente.
Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Com relação ao uso do professor para melhoria na dinâmica de determinado conteúdo da aula, como fica a questão ética para quem trabalha com apostilas de conteúdo exclusivo? Se podem ser compartilhados materiais dessas contidos nas apostilas ou apenas os temas abordados? Pergunto. Isso visto que são conteúdos exclusivos e um material que não poderia ser usado para alimentar a inteligência artificial. Então, Então, você tem... É o Christian que está perguntando, né? isso. Christian, você tem absoluta razão. É o exemplo que eu dei da empresa de celular que colocou os seus dados lá. Ou alguém que quer ser espertinho, pega o seu TCC, a sua tese ou sua dissertação, coloca lá. Deixa de ser exclusivo. Como existe um contrato de cessão de direitos autorais do autor para a editora, o dono do direito autoral, moral, é o autor, é quem escreveu. Mas o direito comercial é da editora, ou da empresa, ou, enfim, da instituição que comprou esse direito autoral para produzir um livro, para produzir a apostila, ou seja lá o tipo de material. Então, ao você copiar isso e colocar no chat, você está compartilhando e alimentando a inteligência com um dado que não é seu. Acho que deve incidir, né, professora, inclusive, numa questão aqui jurídica, inclusive, né? Na verdade, não consegue se localizar. Entendo. Por quê? Porque ao copiar e jogar na inteligência e pedir para modificar, parafrasear, criar subtextos, o que vem da inteligência é outra coisa. Aquele texto que fica lá alimentado, quando outra pessoa pedir, ele virá escrito de outra forma. Mas ele foi compartilhado. Então, a grande discussão da inteligência artificial e do chat, ou do Bing, ou seja lá do que for, é a questão ética. Porque se eu quiser pedir para a inteligência um artigo para mim e eu publicar numa revista, não vai ser pego no antiplágio, porque a própria ferramenta do ChatGPT não identifica muitas vezes se o texto é dele ou não, tanto que ele diz assim, ele responde: existe uma possibilidade que esses textos tenha sido feito pelo chat. Ele não consegue nem o próprio chat consegue comprovar que foi ele que fez aquele texto. Mas a questão é ética, né? Eu sei que eu não fiz aquele texto. Eu sei que o texto não é meu. E de quem é esse texto? Porque o texto é do chat, foi o chat que produziu, mas o chat não produziu com as ideias dele. Ele pegou as ideias de todos os autores que escreveram sobre aquele tema, misturou e trouxe. Algumas vezes com citação, porque depois de que você pede várias vezes para escrever sobre o mesmo tema, ele começa a apresentar a citação, e se você pede que ele coloque as referências, ele coloca, mas outras vezes ele não diz. Eu comentei com vocês que eu pedi para ele escrever um texto sobre aprendizagem colaborativa na minha ótica, porque essa é uma temática que eu estudo há muitos anos. Eu li o texto que ele mandou, eu reconhecia como meu, porque como eu pedi para ele escrever sobre a ótica de Patrícia Lupion Torres, ele usou até o meu estilo.
Então, eu li o texto e dizia, não, esse texto é meu, porque você sabe qual é o jeito que você escreve. Né? Então, a grande questão é ética. E do ponto de vista ético, Cristian, a gente não poderia compartilhar. A não ser que o material já esteja na rede como um recurso aberto, como uma licença, por exemplo, Creative Commons, que permite que você compartilhe. Daí pode. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Posso só mais uma colocação? Não sei se é possível. Vamos lá, Jordana, fique à vontade. Obrigada, professora. Nossa, é um assunto tão complexo, né? Eu fico assim, ouvindo você falar, e por último, das questões éticas, porque eu acho que a tua fala me ajudou a perceber pontos muito interessantes do chat GPT, assim, potencialidades para o trabalho na escola. Mas, ao mesmo tempo, como assusta, assim, pensar na maneira como isso, né? Como é que a gente vai lidar com trabalhos dos alunos que são feitos em casa? Quer dizer, isso convoca toda uma mudança realmente no processo avaliativo, no processo das tarefas, um sacode mesmo, né? Porque é impossível se manter da forma como é, uma vez que se o chat GPT tem a capacidade de escrever um texto com o teu estilo de escrita, né? Nesse exemplo que você nos deu, eu nem tinha essa noção de que ele tinha esse alcance tão grande, né? Realmente vai exigir uma mudança e um debate, como vocês disseram, né? É só o começo da discussão, mas não consigo me furtar e pensar no quanto é complexo mesmo, e quanto me preocupa, assim, talvez para além da calculadora, eu acho que ele é mais, revoluciona mais que a calculadora, sabe? Obrigada, professora. Na verdade, a questão é superar essa visão conteudista que a gente tem dentro da escola, né, de uma maneira geral. Porque, Jordana, quando eu era criança, aqui em Curitiba, não era em Barbacena, a escola pedia, faça uma pesquisa sobre qualquer coisa, descobrimento do Brasil. A gente pegava ou a Barça, ou a Delta Larousse, ou Conhecer, copiava parágrafo, e isto era a pesquisa, cópia, né? Então, esse era um momento. Hoje, os nossos alunos jogam no Google e pedem textos e fazem Ctrl+C, Ctrl+V, ou se a escola pede para escrever à mão ainda, eles vão lá e fazem o que eu fazia, copiando da Delta Larousse ou da Barça, ou seja lá o que for, copiando da tela do computador. Então, o chat é outra ferramenta para fazer a mesma coisa que o Google já fazia. Mas eu acho que ele é bem melhor. A diferença é que o do Google, que ele fez só Ctrl+C, Ctrl+V, se você jogar no antiplágio, você pega. E a do chat você não pega. Sim. Ainda, porque já tem um monte de ferramenta sendo desenvolvida e já vai ter ferramenta que vai identificar. Né? Porque a tecnologia vai se aperfeiçoando. evolui. Né? Então, na verdade, é assim, o mais importante é a escola entender como é que ela vai trabalhar com esse jovem, os conceitos todos de ética, de responsabilidade, de segurança. Né? Muitas vezes, nós mesmos, como escola, fazemos coisas e não pensamos. Por exemplo, a escola, ao publicar as imagens das crianças, ela está jogando na rede a imagem da criança que o chat GPT pode
ou outras ferramentas, modificar, envelhecer, colocar palavras na boca dela. Hoje, se você falar 6 minutos em determinado programa, ele copia a tua voz e fala por você. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente faz, porque depois alguém pega a sua voz e fala uma barbaridade e você vai responder por isso. Exato. É bem delicado, né? E Então, é tudo muito delicado, gente. É realmente pensar como fazer. Hoje mesmo, eu estava usando uma ferramenta de inteligência para falar em italiano. Eu não falo italiano, tá, gente? Eu estou indo para a Itália essa semana para trabalhar com a Universidade Ferrara e eu mandei para um colega que é italiano e disse, que tal tá? Posso usar? Ele disse, está perfeito, Patrícia, só tem um erro. A inteligência trocou o acento de Paraná, porque a gente fala Paraná, e como ela não reconheceu a palavra, ele pôs Paraná, em vez de Paraná. Então, na verdade, o único erro que teve na minha fala inteira em italiano foi um acento de um nome próprio. E não deixa de ser irrelevante, né? No nome próprio as coisas podem acontecer, né? São elementos aqui, né, gente, que a professora trouxe para a gente pensar no nosso dia a dia, para a gente colocar em discussão, para a gente traçar planos e metas de como é que a gente vai utilizar isso dentro da escola, para a gente conversar com os pais, para a gente utilizar e orientar os nossos alunos dos perigos, das facilidades, da questão ética, né? Então, aqui nós temos uma riqueza de trabalhos para realizar a partir desse pontapé inicial que nós tivemos hoje. Eu não posso deixar aqui de lembrar que entrem no chat, copiem o link que a doutora Patrícia deixou lá. Eu vou copiar também nos grupos das escolas parceiras, a gente vai mandar esse link, mas aqueles que não são, né, de escola parceira, por favor, aproveitem e peguem o link agora, né, para que vocês possam depois navegar. Brincar com, navegar, conhecer um pouco melhor. E eu vou fazer um último pedido, minha gente. Vou pedir que agora, para a gente encerrar a nossa noite, já é horário de descanso, né? Porque amanhã tem mais. E eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas câmeras para a gente fazer uma foto bem bacana dos participantes, né? Para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, porque essa coisa de tecnologia, que a gente só vê a tela preta, é uma coisa meio estranha também. Então, vamos nos conhecendo aqui um pouco melhor, e eu vou printar as nossas duas telas, com direito a gente se arrumar um pouquinho, né? Ficar bem legal, dar um sorriso bacana. A gente agradece demais. Vou printar aqui a primeira turma, vamos lá? 1, 2 e 3. Pronto. A primeira já está printada. Agora eu vou para outra turma e vou printar a segunda parte aqui. Então, vamos lá. Tem gente ainda com a câmera fechada. Gostaria de câmeras abertas, né? Para a gente ver todo mundo, fazer uma postagem bem bacana depois. Isso, vamos abrindo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Printada a segunda turma também. Eu agradeço demais a presença de vocês. Agradeço. Estou saindo.
Isso, a presença da professora Patrícia. Quero deixar aqui um abraço da professora Rafaela, da professora Margil, da doutora Giana, que esteve aqui conosco também na noite de hoje, toda a nossa equipe que colaborou aqui para que esse evento acontecesse e que venham os próximos, né, gente? Que a gente possa se reunir de novo para a gente crescer todo mundo junto. Tá bom? Não deixem de nos seguir nas redes sociais, compartilhem os nossos contatos e nós ficamos aqui à disposição de todos vocês, tá ok? Beijo grande, meus queridos. Boa noite e obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima, queridos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada.